Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, versículos 18 ao 20, que diz assim: porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que maravilhoso isso que Paulo nos escreve. Ele faz uma construção lógica para nos explicar o valor de uma nova vida em Cristo. Olha, ele começa falando, né? Porque se eu torno a edificar aquilo que destruí. Ou seja, quando eu aceito a Jesus Cristo, automaticamente acontecem duas coisas. Primeiro, eu morro para o mundo. E quando eu morro para o mundo, quer dizer que eu morri para aquela vida que eu vivia. Eu não mais viverei do jeito que eu vivia, porque agora eu sou uma nova criatura. E ou seja, tudo aquilo que eu fui construindo na minha vida enquanto eu vivia no pecado, enquanto eu não entreguei minha vida a Cristo, aquilo era como se fosse uma construção. Então nós podemos comparar uma vida de pecado a uma construção, a uma edificação. Então eu vou vivendo no pecado, eu vou construindo fortalezas, ok? Melhor, enquanto eu vivia no pecado, vivia pecando, eu ia construindo um edifício com os pecados que eu cometi. Quanto mais pecado eu cometia, maior o edifício ia crescendo, ia ficando, né? Como se o pecado fosse um tijolo, né? Um daqueles tijolos amassados com barro e palha lá do Egito, e esse tijolo foram sendo usados para construir uma torre grande, um edifício semelhante à Torre de Babel. Veja se compreenda isso. Então, o pecado, ele vai fazendo uma edificação, uma construção, como se fossem tijolos que fosse construindo edifício. Entreguei a minha vida a Cristo, me arrependi dessa construção, desses pecados que eu fiz. O que acontece? Essa construção, ela é destruída. Ela é lançada por terra pelo poder da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Quando Jesus se entrega na cruz, esse grande edifício que foi construído pelos pecados que eu fui cometendo em toda a minha vida, ela cai por terra pelo sangue de Jesus, que purifica cada um de meus pecados, quando eu os confesso. Então, antes de servir a Cristo, eu vivia no pecado, e os pecados que eu cometia iam construindo, né, um grande edifício. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, me arrependo, confesso meus pecados, o sangue de Jesus vem e derruba, destrói esse edifício. Aí Paulo está falando assim: se você que já entregou a vida a Cristo, que teve esse edifício de pecado, mesmo que por mais alto que seja, que teve ele destruído, se você voltar a pecar, você está reconstruindo novamente esse edifício do pecado. Olha que interessante. Ele fala, porque se torna a edificar aquilo que destruiu, eu constituo-me a mim mesmo transgressor, ou seja, eu volto à mesma condição que eu estava antes. Volto a construir aquele edifício de pecado, tijolinho a tijolinho, ele vai crescendo, eu volto àquela condição. Ou seja, é como se eu estivesse negando o sacrifício de Cristo. Aí ele fala, porque eu, pela lei, que era aquilo que eu acusava, que apontava os pecados, estou morto. Estou morto para a lei e para viver para Deus. Ou seja, eu estou morto para o mundo quando eu me entrego a Jesus. Esse é o significado do batismo. Quando eu desço as águas, é como se eu estivesse sendo sepultado, morrendo para o mundo. Quando eu volto das águas, eu volto uma nova criatura para viver para Cristo. Aí ele diz, eu que entreguei a minha vida, eu já estou crucificado com Cristo.
E não mais vivo eu para satisfazer o meu querer e a minha vontade. Agora eu vivo para satisfazer o querer e a vontade de Cristo. Porque ele fala, porque Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo aqui nessa terra é pela fé. Então eu não posso mais querer aquilo que os meus olhos desejam. Eu não posso mais querer aquilo que o meu pensamento deseja. Eu não posso mais querer aquilo que a minha carne deseja. Porque o Espírito de Deus que veio habitar em mim, ele briga constantemente, ele está em guerra com a minha carne. Então eu não tenho que satisfazer os desejos daquilo que é por vista, daquilo que eu olho, daquilo que eu pego. Eu tenho que satisfazer os desejos que são agora pela fé, porque eu vivo pela fé. Então o meu desejo tem que ser daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero, da nossa chegada ao reino de Deus. Eu tenho que desejar estar com Deus na eternidade. Eu tenho que pensar nessas coisas. E é isso que ele fala. Essa vida que eu vivo aqui nessa terra, ainda na carne, eu a vivo pela fé. Porque Jesus, ele nos amou tanto que se entregou a si mesmo por nós. Então nós temos que tomar cuidado para não voltar a reconstruir esse edifício chamado pecado. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.